Vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos falar de problemas velhos no ano novo. Problemas que nós vamos enfrentar como sociedade de uma maneira. Mas os políticos, eles vão enfrentar esses problemas de outra maneira. Porque, na maioria, eles já estão de olho aí nas eleições de 2026. E aí, como eu falei, velhos problemas num ano novo. Por exemplo, nós temos problemas econômicos. O presidente do Banco Central agora é Gabriel Galípolo. Começa 2025 pressionado aí por conta da questão da taxa de juro, que influencia diretamente no supermercado, que influencia diretamente na eleição. E isso tudo também tem influência direto no valor do dólar. E aí você tem também no país uma série de outras coisas. O risco do país subiu, então há uma desconfiança internacional sobre o Brasil. Aí você pensa também, Congresso Nacional, relacionamento. Não se troca agora as presidências. As mesas lá no Congresso Nacional estão sendo alteradas. O que isso muda nessa relação de o que acontece nas prefeituras, pode acontecer no governo dos estados, aí nas candidaturas a deputados estaduais, federais, ao Senado também. Nós já começamos a falar sobre isso no primeiro bloco. Aí tem o bloqueio das emendas. E isso aqui faz uma diferença enorme. Ô, Fernando Tupan, eu começo com você. Qual a expectativa que você tem dos problemas velhos no ano novo? E um ano, Fernando Tupan, que é um ano já de pré-campanha, vamos colocar assim. Deputados federais, deputados estaduais, senadores, candidatos a governo do estado e a candidatura à presidência da República. Tudo isso nesse jogo. Nós já falamos muito aqui, Fernando Tupan, que o supermercado, aquele do dia a dia, você sempre fala disso, até às vezes você brinca com os valores. O preço no supermercado, o valor do juro, o valor do dólar, isso tudo influencia na campanha. Como políticos encaram isso? Porque nós encaramos de outra maneira. A gente encara assim, Fernando Tupan, chega no mercado, é um Deus nos acuda para pagar. O político não, ele encara diferente tudo isso? Ah, claro, Paulo Caetano, ele encara totalmente diferente, mas ele vê com preocupação. Por exemplo, o PT está tentando encontrar uma maneira de sair desse problema, dessa crise econômica que tem, mas tá distante, viu, Paulo Caetano? Que a gente, cada semana que eu vou no supermercado, assim, o preço está diferente aqui em Curitiba. Não sei se isso acontece também em Maringá. Mas agora, com relação às emendas, você pode ter certeza que a corrida vai continuar sendo a mesma. E as prefeituras, por exemplo, o Ricardo Barros é uma pessoa assim, bastante inteligente e ele sabe como buscar verbos. O que ele vai fazer? Em Brasília, para você conseguir bastante dinheiro, você precisa ter projetos e projetos. E o Ricardo deve montar aí e falar, ó, Silvio, tem que ser assim, assim, assado, porque facilita o nosso caminho. Maringá pode receber mais verbas e pode ter um caminho encurtado em termos nacional. Ontem a gente estava conversando na Câmara Municipal ali com alguns vereadores, eles falando da mudança que vai ter na próxima legislatura, que vários vereadores eleitos vão sair candidatos em 2026, Paulo Caetano. Aqui em Curitiba, ontem eu já conversei com uns 10 vereadores veteranos e os 10 vão ou para deputado federal ou para deputado estadual. E esse número deve chegar, Paulo Caetano, pelo menos 20, 25. Aquela turma do União Brasil aqui, que se elegeu com mais de 10 mil votos, os 4 são candidatos a federal ou estadual. Nós vamos ver a classe política tomando novos direcionamentos. E olha, Paulo Caetano, Maringá tem protagonismo, Maringá não está na parte de baixo da tabela, está na parte de cima. O Ulisses conseguiu isso e acredito que o Silvio vai conseguir isso, manter no primeiro escalão. Paulo Caetano. Vamos lá, Ângelo, ano novo, problemas velhos, mas é um ano politicamente já todo vapor, né? Pensando em 26. Eu acho que, mas economicamente vai ser um desafio o governo Lula. E a gente realmente não entende certas coisas. Olha, eu nunca vi um final de ano com tanto movimento. Tinha lugar, as ruas estavam vazias, mas os mercados estavam lotados. Circulou até na internet um vídeo de um cara lá, que no Mercadão, lá que vende as frutas e verduras, ele estava comemorando, mostrando dinheiro que sobrou, ficou tudo vazio.
E realmente isso se repetiu, até onde eu sei, em muitas cidades. A gente vê aquele movimento e esse vai ser o principal desafio. Fazer com que esse aquecimento... Mas a taxa de emprego tá alta, né? 6% só de taxa Não, de é absurdo, desemprego. não. Os caras querem 11%, né? Então, assim, não falta emprego, o dinheiro está girando. E mais, isso não se reflete por conta do bendito mercado. Mas na prática, a gente vê outra coisa. Tomara que no 2025 isso não mude. E que esse desafio se torne, na verdade, uma grande vitória de todo um país. A gente tem que pensar, obviamente, no país. Se discuta menos política, porque a eleição vai ser daqui a 2 anos, e mais a economia, mais a coisa de fazer o trem andar. Edivaldo Magro. Pois é, eu também vejo que nós não estamos sentindo, né? Parece que é uma percepção do governo, é diferente da verdade também, em 2 aspectos. Na mesma medida em que a gente vê esse movimento, 148 bilhões vai ser gerada pelo turismo só nesse verão. Então você vê uma economia extremamente ativa, né? Você vê os índices de desemprego aí na taxa dos 5%. Só que a verdade no mercado, quando você vai fazer a compra ali, é diferente. Os preços não estão tão baixos assim, não está tão bacana quanto parece, né? Vai ficar acima da meta, que é 4,5% a meta inflacionária, me parece vai ficar aí perto de 5%, 4,9%, né? 0,4 pontos percentuais, que esse é a previsão, mas o sentimento de quem vai no supermercado é bem diferente. É inversamente proporcional. Exatamente, Paulo. Mas, obviamente, a gente vive um momento bastante interessante da economia. E, olha, Paulo, com relação ao dólar, né, ontem à noite a CNN tinha um debate bem interessante, a previsão é que fica em torno de 6% até final do ano, né? Nós começamos lá com 4,80, lá no início de janeiro, a gente chega a quase 6%, vamos colocar uma média, está 6,18, o dólar fechou, então você tem uma margem, subiu 20% e deve ficar em torno de 6%, porque vai ser pressionado por diversos fatores. E o mais importante fator é essa americanização, né, dos Estados Unidos, até para ser redundante, mas não, porque os Estados Unidos, o Trump quer valorizar muito a moeda americana, muita economia, inclusive estabelecendo taxações para importação. Enfim, economicamente a gente vai ter um ano muito desafiador e para o governo vai ser muito desafiador, fato, né? Que já começa com essa demanda aí entre o Congresso, né? Esse embate aí entre o STF e o Congresso vai dar... É uma discussão velha no ano novo, né? Vai reverberar no início do governo. Paulo. Daniel Matos. Paulo, um ano de muita expectativa, né? Assim como o Rigon, o Edivaldo falaram, né? Principalmente quando você vai ali no mercado, quando você vai, né, fazer a sua compra, você vê os preços ali um pouco acima sempre da sua realidade. Então, assim, mas falando em turismo, brasileiro viajando, aeroporto lotado, fora do país, o que mais se tem é brasileiro. Não, tem muitos brasileiros trabalhando, mas se tem muitos brasileiros consumindo também. Nas principais lojas, nos principais pontos turísticos, onde você anda, brasileiro. Então, assim, realmente a economia, principalmente a economia lá no mercado, quando a pessoa precisa fazer aquela compra, é o que realmente pega ali no governo, mas as expectativas, não nacionalmente, mas a gente tem que ter o olho aqui para nossa cidade, que as obras fiquem prontas, essa duplicação Maringá e Guaraçu fique pronto, o trevo do Catuai fique pronto, que as coisas na nossa cidade destravem ali, né, que a gente possa ver a Maringá ali destravada e com essas obras aí que tanto se falou, né, que a gente possa ver elas entregues aí no ano que vem. Nesse ano, né, 25, se tudo der certo.